Bom, pessoal, primeiramente, bom dia e bem-vindos ao Encontro Digitec. Meu nome é Fábio, eu trabalho aqui no setor de infraestrutura do Interleges e desde 2009 e vou falar sobre a hospedagem dos nossos produtos, o conceito de nuvem do legislativo e dar para vocês uma ideia de todos os nossos percalços e sucessos na hora de hospedar os produtos que vocês utilizam pela internet. Como eu havia falado, eu sou administrador de sistemas, desde 2009 ali no serviço de infraestrutura. E nós temos hoje, por alto, cerca de 1.000 casas legislativas utilizando o portal modelo, hospedado lá na nossa infraestrutura. Tá? Cerca de 550 casas utilizam o SAPL, hospedado na nossa infraestrutura também, fora as muitas casas que utilizam isso hospedado localmente. Para vocês terem uma ideia do nosso parque computacional, temos hoje cerca de 230 máquinas virtuais no nosso virtualizador, no nosso Zen, e cerca de 50 servidores físicos, tanto gerenciando essas máquinas virtuais como com outros papéis na rede. Bem, um administrador de sistemas, né, rotineiramente, ele tem algumas tarefas. Ele faz backup do trabalho de cada um, né, dos dados de cada casa, monitoramento, atualização de pacotes, configuração de servidores. A gente implanta novos sistemas também. Faz suporte ao usuário de último nível e apaga incêndios, né? Isso aqui é para vocês terem uma ideia do trabalho que um sysadmin precisa dar conta todo dia para trazer o serviço para vocês. Falando especificamente de nuvem, dos produtos Interleges, a nuvem é um conceito que é um pouco abstrato até para a maioria das pessoas e até para quem trabalha com TI, ela tem vários significados. A nuvem, na verdade, se traduz numa forma de prover os serviços, né? Você provê os serviços através de um parque computacional que você não sabe onde fica. Você só acessa os serviços através da internet, com um tablet, com um celular, com um laptop, qualquer dispositivo que você tenha à mão. Mas você não sabe exatamente onde esses serviços estão rodando, onde esses serviços fisicamente estão. Então, ele pode se traduzir nesse significado mais amplo ou até no significado de um sistema que gerencia máquinas virtuais, né? Um sistema mais complexo, um sistema que traz para você uma abstração do que está rodando por trás e apresenta para você o serviço de uma maneira transparente. Por que eu falo de nuvem, então? Porque o Interleges provê o serviço para vocês com o conceito de nuvem. A gente provê o serviço funcionando na internet e vocês acessam de qualquer dispositivo sem saber o que está acontecendo por trás. Todas aquelas tarefas que eu apresentei antes, elas são transparentes para vocês, de maneira a permitir que, mesmo casas que não tenham um corpo de TI mais robusto, ou então que não tenham uma infraestrutura de TI robusta, possam acessar os serviços sem se preocupar com essas tarefinhas aqui, né? A gente no Interleges sempre tem uma equipe pequena, então vocês vão ver aqui durante a palestra que o meu mote é automatização. Automatize o máximo possível que você estará mais tranquilo. Bem, os produtos Interleges são instalados e mantidos pela nossa equipe aqui em equipamentos na sede do programa. No primeiro andar temos nossa sala de servidores, não sei se boa parte de você já pôde conhecer a sala. Se quiserem, ao longo do curso, a gente pode até mostrar para vocês. E para acessar os produtos é necessário apenas uma conexão à internet, né? Um computador, claro, né? E qualquer dispositivo móvel também, e uma conexão à internet. É necessário apenas saber utilizar a ferramenta, você não precisa se preocupar com aquelas tarefas tediosas de administrador de sistemas ao utilizar esses produtos em nuvem. E até para como aprender a usar a ferramenta também é fornecido pela nuvem, né? Você tem um serviço de EAD, nossa plataforma Saberes,
que pode ser utilizada para cursos com essas plataformas, e, além das nossas oficinas, né, que são feitas periodicamente nos estados. Então, vou dar aqui um breve histórico da hospedagem Interleges, tá? Até o Jean, que está na plateia, o pessoal, nossos colegas que têm mais tempo de casa, quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Basicamente, o início, né, do projeto de modernização com os produtos Interleges veio com o projeto piloto de modernização, onde foram elencadas cerca de 100, não foram 100 câmaras, acho que exatamente, isso com base em critérios de polo regional e outras estatísticas, e foram fornecidos equipamentos para serem instalados na Câmara Legislativa, no local. Eles já vinham com os produtos pré-instalados, com o Linux já instalado e os produtos já configurados para funcionar na rede local. E esses produtos, eles funcionavam com a manutenção pela própria Câmara Municipal ou pela Assembleia. A equipe de TI lá que mantinha funcionando, mas o Interlege já deixava eles configurados, já instalados, até tiveram diversas missões até para deixar a rede local funcionando por parte do Interleges. E o suporte com relação a esses equipamentos era feito remotamente, e quando possível a gente até ia no local, mas isso era um evento muito mais raro, então o suporte ficava mais, como é que eu vou dizer assim, mais distante, né, do usuário final. Então, eu não sei dizer precisamente a data, mas houve um convênio internacional com alguns países de língua portuguesa, e entre eles a Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau se interessou no portal modelo, nos produtos Interleges, para modernizar o parlamento deles. Inclusive, o Jean e o Vitor Choi foram lá, guerreiramente, planejar a instalação desse portal modelo, no caso, que até hoje está funcionando aqui. E o Jean estava me contando, inclusive, que na época eles foram para lá e deixaram como contingência, caso não conseguissem instalar localmente o portal modelo, instalar nos servidores aqui do Interleges. Criaram o Choi também ajudou na parte de criação da infraestrutura para que isso funcionasse. E dessa forma criou-se o primeiro portal modelo hospedado no Interleges, basicamente. Ele até hoje funciona em anpguineabissau.org, é o portal da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau. Recentemente foi atualizado para o portal modelo 3. E, bem, ele está hospedado até hoje no Interleges. Depois do convênio, a gente decidiu, bem, temos a infraestrutura para hospedar portais, por que não hospedar portais de outras câmaras municipais também? Né? Então, câmaras municipais que tinham poucos recursos de infraestrutura, a gente passou a hospedar nos nossos servidores também. E, assim, no início, tinham servidores, claro, mais antigos, a configuração era toda manual, você tinha que criar, cada passo de criação do portal do SAPL era clicando com o mouse, tinha um roteirinho acho que era cerca de uma página, mais ou menos, mas, como eu bem lembro, você vinha uma linha assim, você tinha desdobrando isso em um parágrafo inteiro, você tinha lá, instale como é que é, o produtinho do portal modelo. Aí tinha uma série de passos para que aquilo funcionasse. Era bem, como é que eu vou dizer assim, até tedioso e repetitivo. E o roteiro, que nem eu falei para vocês, estava documentado. Ele era um documento técnico, mas mesmo quem começava a pegar aquilo do zero, como eu, sentia dificuldade para instalar o produto. Eu mesmo, quando cheguei aqui no Interleges, eu não tinha muito, como é que eu vou dizer assim, muita experiência com o software livre, muito menos com o Zopplone. Então, tive dificuldade de pegar no início. Mas, em seguida, então, nós tornamos essa hospedagem dos produtos de forma ainda como prova de conceito, e pensamos, poxa, por que isso não pode dar certo em maior escala?
né? A gente pode hospedar isso para mais câmaras municipais, porque a gente viu que era uma forma fácil e relativamente rápida de prover os serviços sem maiores percalços e melhorava a parte do suporte também, porque era local, né? O sistema era hospedado localmente. Então, bem, a casa precisa de apenas acesso à internet, como eu falei já várias vezes, e isso causava a popularização dos produtos do Interlagos e também ajudava a cumprir as metas do programa. O principal problema, como eu falei já, era o processo manual de instalação. O processo de instalação era bem tedioso e era um roteirinho manual, clicando, e era muito suscetível a erros também por conta disso. Bem, que nem eu falei, o meu mote é a automatização, automatize o que for possível e até o que não for. Como a nossa equipe é bem reduzida, ela acho que está toda nessa sala. A equipe de infraestrutura hoje basicamente sou eu, que trabalha com a mão na massa, né? Eu, o Sussumo, o Gabriel e o Choi, que é o nosso chefe, que trabalha diretamente com infraestrutura, né? E os estagiários, claro, que fazem boa parte do trabalho de hospedagem e suporte às câmaras. Então, uma equipe reduzida assim, ela urge por maior eficiência de processos. Você precisa ter os processos o máximo mapeados e automatizados. É fundamental para manter a qualidade dos serviços, porque com padronização você consegue prover um serviço igual para todo mundo, tá? Diminui o número de erros por passos manuais. E a tempestividade também. Antes, criar um portal modelo era muito demorado. Agora, criar um portal modelo você faz em questão de minutos. O processo de criação de novas hospedagens, então, deve ser automático. Bom, dito isso, vem a primeira tentativa de automatizar a criação dos portais e dos APLs hospedados aqui. Bem, o que eu sabia na época era script shell. Então, para quem é o martelo, né, qualquer problema é prego. Então, vamos lá. Shell script, vamos automatizar com Shell script. Qual que é o desafio de automatizar alguma coisa com Shell script? Primeiro, esse serviço de hospedagem não era provido em um servidor só. Você tinha servidores diferentes, a máquina de aplicação, a máquina de banco de dados e uma máquina de proxy reverso, que fazia a frente com a internet. E fazer essa automatização por script shell significava dar comandos em 3 máquinas simultaneamente. Então, lá vem chaves SSH para o resgate, coloca as chaves SSH, coloca scripts em cada uma das máquinas, chama os scripts remotamente através de uma terceira máquina, quarta máquina, na verdade, e sai mudando arquivos de configuração, arquivos texto de configuração. Qual que é o problema disso? Tá? Bem, os scripts shell, eles utilizavam marcações dentro dos arquivos para alterá-los e fazer com que tudo funcionasse. Qualquer modificação no formato do arquivo agora sim. Bem, qualquer mudança no formato dos arquivos tornava as marcações dúbias e o sistema acabava colocando configuração onde não devia. E isso quebrava muitas vezes até sistemas em produção. Isso era um problemão. Bem, depois de configurar os arquivos de configuração, depois de mexer nos arquivos de configuração, o script ia e fazia o restart automático dos serviços. Se você tem um arquivo de configuração quebrado, seu serviço vai parar. Isso é um problemão. E até erros na hora de você dar a linha de comando, porque esse shell script era rodado no seu terminal e a pessoa que estivesse digitando ali, se errasse qualquer coisa, ela poderia quebrar o sistema também. Isso causava instabilidade até no que estava em produção e não escala. À medida que você vai aumentando o número de servidores, isso vai ficando cada vez mais complicado de gerenciar. Bem, então, o que vamos utilizar no lugar do Shell Scripts para melhorar o processo de criação de portais ou APLs também, né? Puppet.
Não sei se vocês assistiram uma palestra do GTEC passado, tem 2 anos isso já, mas quando eu vi o Puppet, eu senti que uma luz veio por cima da nossa infraestrutura, porque o Puppet facilita o gerenciamento centralizado de servidores de uma maneira muito, muito segura e prática. Ele utiliza certificados digitais. O Puppet ele roda um agente em cada máquina, com um servidor do Puppet, onde você coloca as configurações, e através de certificados digitais, ele autentica cada uma das máquinas clientes com o servidor e permite rodar comandos como root, no caso, no sistema. Isso é mais seguro que script shell. E ele utiliza templates para os arquivos de configuração. Você tem, como você tem no PHP, como você tem em outras linguagens até de programação web, você faz templates do arquivo de configuração, de maneira que o arquivo fica sempre no padrãozinho. Então, você pode colocar configurações novas no arquivo de configuração, configurações novas de um novo portal, de um novo SAPL, diretamente através do template, iterando um array, por exemplo. Qual que é a vantagem do template? Você garante que o arquivo vai estar sempre no padrão que você precisa e não vai ter erros indesejados. Isso melhora a disponibilidade do seu serviço, porque o arquivo de configuração vai estar sempre no padrão que o servidor vai aceitar. Portanto, na hora de restartar o serviço, você não vai ter quebra de disponibilidade. O Puppet também oferece algumas facilidades, porque a comunidade dele é muito grande. Então, você tem módulos de Puppet prontos na internet. A gente mesmo tem no GitHub do Interleges vários exemplos de módulos. E tem coisas que você faz com ele que você não precisa nem saber como é que funciona por trás. Você chama o módulo do Puppet e instala. Eu sempre dou o exemplo do nosso DHCP aqui da rede Interleges, que foi, sem brincadeira, desde a pesquisa até colocar ele em produção, foi uma manhã. Eu não sabia mexer com o servidor DHCP no Linux, achei um módulo de Puppet na internet, passei os parâmetros corretos para o módulo, e eu tenho hoje, em uma manhã mais ou menos, eu consegui um cluster ativo de servidor DHCP. Isso é fantástico. O Puppet também, além de ter essas facilidades de configuração distribuída em servidores, ele consegue também aplicar as configurações a cada 30 minutos, no caso, que é o padrão, né? De maneira que, se alguém for lá manualmente modificar essas configurações, o Puppet vai lá e sobrescreve. Isso evita que qualquer pessoa vá lá e mexa e deixe o sistema num estado inconsistente. O sistema vai estar sempre, a cada 30 minutos, num estado consistente. Para quem já trabalhou com Windows, isso é a mesma coisa que o pessoal faz com GPO, né? A GPO do domínio vai lá e aplica as configurações direto no servidor. Para quem não trabalhou com Windows, não me bata. Bom, é fácil de programar. O Puppet ele é uma linguagem declarativa, principalmente. Até para quem nunca programou, vai sentir certa dificuldade, mas ele não é uma linguagem que você precisa de uma lógica muito complexa. Você declara os recursos que são disponibilizados para você, mas, claro, quem tiver interesse em fazer algo mais avançado pode criar os seus próprios recursos do Puppet, os seus próprios tipos do Puppet, que te permitem fazer as coisas. Eu não vou me delongar muito, era mais para mostrar as facilidades que ele traz para a nossa rede. Que nem eu falei, as modificações manuais são sobrescritas a cada 30 minutos, no caso, no padrão. E ele permite repetibilidade. Você pode criar a mesma coisa no mesmo padrão várias vezes. Padronização leva a uma melhoria de serviços para o seu usuário. Bem, então nós temos o Puppet, tá? Mas como é que a gente vai fazer para armazenar a lista de casas legislativas que usam cada serviço? Isso é necessário porque você está aplicando essas configurações a cada 30 minutos e essa lista tem que estar sempre atualizada e segura, né? Então, na época que a gente implantou isso daí, o Puppet estava numa versão 0.23, era uma coisa muito nova ainda e
e ainda tinha poucos recursos comparado com o que tem hoje. E a gente tinha basicamente arquivos texto de configuração do Puppet, que eram arquivos .pp, onde eu colocava um array, uma matriz, com campos separados por vírgulas. Hoje em dia, se você for olhar, é uma coisa extremamente feia, mas para a época era o que funcionava e até hoje, para vocês terem uma ideia, está funcionando com o SAPL. Então eram criados arquivos texto.pp com arrays do Puppet e o nosso código desenvolvido com Puppet ia lá e aplicava as configurações em todos os servidores. No servidor de aplicação, de banco de dados e no proxy reversa, para que tudo funcionasse direitinho. Bem, ainda é um arquivo texto, mas as vantagens da solução com Puppet é que os arquivos de configuração saem sempre no padrão, que nem eu já falei, e os serviços são automaticamente reiniciados. O Puppet detecta quando um arquivo de configuração é mexido. Se aquele arquivo de configuração é mexido, você pode dizer Puppet, reinicie o serviço tal, faça reload do serviço tal, execute alguma ação. Isso é configurável. E como você tem agora uma ferramenta que configura os servidores de maneira centralizada, você tem escalabilidade. Você pode aumentar o número de servidores sem se quebrar no meio do caminho. Você consegue, com uma equipe pequena, gerenciar um número grande de servidores. Repetibilidade também, porque criar um novo portal, um novo SAPL, ficou muito mais fácil. Inclusive, criar um novo servidor de portal SAPL. Aumentou, eu preciso agora de ontem para hoje de um novo servidor de SAPL. Não tem problema. Você cria a VM, aplica o Puppet, está tudo rodando. Eu quero atualizar o sistema operacional dessa máquina do portal do SAPL. Aí você pode ter alguns problemas, mas do 12.04 para o 14.04 do Ubuntu, por exemplo, a gente praticamente não mexeu no Puppet. Então, você tem um servidor atualizado, simplesmente joga o servidor velho fora, instala um servidor novo, aplica o Puppet e migra os dados. Certo, então agora a gente já pode relaxar, né? Tudo está funcionando às mil maravilhas, a gente tem um procedimento automático de hospedagem, o trabalho diminuiu drasticamente, podemos relaxar, tomar um café ou um copo de vodka, né? Não. Bem, problemas. A criação de hospedagem estava funcionando bem, mas os sites não ficavam disponíveis na hora. Por que isso? A gente, na época, não tinha o nosso domínio do legislativo, o domínio.leg. Então, os sites eram criados, tanto o SAPL quanto o portal, eles eram criados, e a gente enviava, não sei se algum de vocês pegou essa época, mas a gente enviava um e-mail com instruções de como chegar no órgão de registro estadual do domínio.gov para registrar o domínio da Câmara ou da Assembleia e disponibilizar os portais. Aí o e-mail tinha lá, crie um registro do tipo CNAME, um registro do tipo A para o IP tal, configurações avançadas de DNS. Bem, para quem se dispõe a fazer um produto que seja fácil de usar, isso não é exatamente fácil de fazer. Então, inclusive alguns órgãos de registro chegavam a cobrar pelo serviço. Tinha órgão estadual que dizia, não, tudo bem, você me paga tanto por ano que eu te forneço o registro do domínio. Fora que o processo de criação dos domínios no .gov variava de estado para estado. Então, a gente não tinha muito como instruir as câmaras municipais, dar algum suporte para que elas pudessem criar esse domínio sem maiores problemas. Cada estado definia as suas regras de como é que deve ser, e isso causava dúvidas e vários problemas para disponibilizar os sites. Alguns não chegavam nem a ficar disponíveis na internet. A pessoa acabava desistindo no meio do caminho e o site ou o SAPL ficavam sem uso. Bom, baixa utilização, então, dos portais SAPLs hospedados. O serviço não estava chegando na ponta como a gente gostaria. Bom, qual a solução para isso? O legislativo tem um domínio próprio. Porque, bem, com o domínio.gov você precisa, entre aspas, pedir bênção para o executivo para criar o seu domínio. Com o domínio.leg, não. O legislativo é soberano em termos de domínio na internet e pode criar automaticamente os domínios que precisar. Então, o Interleges, eu tive o privilégio de ir, na época, ao Registro BR,
junto com o colega Vitor Schoy, na época o diretor, o Petrônio, e a gente foi lá no Registro BR conversar sobre os detalhes técnicos para implementar um domínio para o legislativo, que era o .leg. O registro de domínios de nível estadual e municipal, então, ficou a cargo do Interlegis. A gente agora faz todo o processo de registro para qualquer domínio que seja uf.leg.br ou câmara.uf.leg.br. Então, os produtos agora podem funcionar assim que forem criados. Como a gente tem o registro dos domínios, a gente cria os domínios aqui e já disponibiliza para a Câmara Municipal ou para a Assembleia instantaneamente, em questão de minutos. Aqui alguns números sobre o .leg.br, números que eu tirei ontem. Atualmente nós temos 1.128 domínios registrados. No Brasil a gente tem acho que cerca de 5.500, 5.600 câmaras municipais e temos já 1.128 domínios registrados, excluindo o nível federal, que hoje é feito registro diretamente com o Registro BR. Bom, esses domínios podem ser hospedados no Interlegis ou fora dele. Você pode pegar um domínio.leg e hospedar o seu site em outro lugar, o seu DNS em outro lugar, não tem problema. Pode contratar uma hospedagem de site qualquer que dá preferência. Hoje, em termos de infraestrutura, temos 2 clusters de servidores DNS. Um fica no nosso parque de servidores, outro fica ali no Senado, no Prodazem. E eles provêm os serviços para todas as casas. A gente deve aumentar esse valor, se Deus quiser, para trazer maior redundância para as casas legislativas, né? Bom, todos os domínios hospedados aqui, com o Interlegis, têm o DNSSEC garantido. Para quem não conhece, o DNSSEC é uma forma de você assinar digitalmente cada registro DNS, e o que evita ataques de DNS spoofing, da pessoa ir lá e mexer com o servidor DNS e fazer você acreditar que está entrando num site, quando na verdade está entrando em outro. Certo. Então, agora, já que temos o processo todo mapeado, está tudo funcionando logo de cara, a gente pode relaxar de novo e as casas podem trabalhar minutos após os produtos serem hospedados aqui. Tudo funciona de novo, então a gente já pode abrir de novo a nossa vodkazinha. Mas não, temos mais problemas. O processo, como a gente tem um arquivo de texto, ele é muito suscetível a erros humanos. Você pode colocar uma vírgula no lugar de um ponto, colocar um campinho no lugar errado, digitar uma letra errada, enfim, é um processo muito suscetível a erros. Não tem nenhuma validação dos campos. Tudo bem que, com a nossa equipe pequena, isso é relativamente fácil de gerenciar, mas você, vez ou outra, tem problemas com isso. Precisamos melhorar essa solução. Essa solução não está no nível de padronização que precisamos. Certo. Essa figura eu coloquei para dar uma ideia de como o processo ele é evolutivo. Você tem o tempo correndo, e à medida que o tempo vai correndo, você vai percebendo que você precisa deixar a padronização no nível mais alto. Você precisa melhorar o padrão dos seus serviços. Então, você vai aumentando a qualidade dos seus serviços à medida que você vai elevando o seu padrão. Você diz, não, antes eu gostava dessa solução, agora essa solução já está me parecendo pouco padronizada, pouco interessante para mim. Então, eu planejo de novo, eu faço de novo, checo para ver se está funcionando e ajo corrigindo os erros que ocorrerem. Isso é um processo contínuo de melhoria dos produtos. Eu venho percebendo isso desde que eu entrei. A gente sempre está atrás de novas formas de fazer melhor o serviço para hospedar os produtos, para deixar disponível para os usuários. E à medida do tempo, então, você está melhorando a qualidade da sua hospedagem. Ou então, para simplificar, bem, você tem o quê? E agora, o quê? E depois, o quê? Você está sempre correndo atrás de coisas novas, de uma forma de melhorar o seu serviço. Bem, então sempre pode melhorar. O seu serviço sempre pode ficar melhor e mais e consolidado através da padronização do serviço. Erros humanos são um problema ruim, você tem que evitá-los ao máximo, fazendo validação de campos. E a infraestrutura de hospedagem,
com o tempo, começou a ficar subdimensionada. A gente começou com um determinado uso dos portais, dos APLs, e foi percebendo que esse uso foi aumentando, graças ao sucesso do programa, e a gente precisava adequar a infraestrutura para suportar esses serviços de uma maneira mais eficaz. Então, com o lançamento do Portal 3 e do SAPL 3, a gente achou que era uma boa hora de ajustar essas coisas. São 3 problemas fundamentais para resolver. Um deles é a capacidade, ou seja, você precisa ter mais trabalhadores servindo os portais, os APLs, mais máquinas, mais instâncias, mais processos. Tem a questão da redundância também. À medida que você tem poucos processos, esses processos vão ficando lentos e vão deixando o sistema indisponível. Então, quanto maior o número de instâncias, de máquinas, de processos rodando o portal ou um SAPL, melhor a disponibilidade para o usuário. Você precisa de redundância. E o terceiro seria confiabilidade. A criação de novos portais precisa ser confiável para você simplesmente fazer o processo e nunca mais olhar para ele. O estagiário vai lá, cadastra o serviço e está tudo funcionando. Idealmente, no futuro, o próprio usuário. Mas como numa autoestrada, à medida que você vai aumentando o número de pistas, mais carros acham, poxa, isso aqui é uma coisa legal, então eu vou ir por essa estrada aqui. Então, você vai aumentando o número de pistas, vai aumentando e vai vindo mais carros para ocupar essas pistas. O mesmo ocorre com a nossa hospedagem. À medida que ela está ficando mais padronizada, as pessoas vão confiando mais no nosso serviço e vai aumentando o nosso trabalho para mantê-lo no ar. Então, a gente tem que sempre melhorar novamente. Bom, com o portal modelo 3, foi um caso interessante. A gente avaliou a estrutura que vinha funcionando até o momento e percebeu que a gente tinha que aumentar o número de instâncias para cada portal, justamente para resolver o problema da capacidade. Nós tínhamos, anteriormente, 2 instâncias de ZOP servindo cada portal, com acho que 4 ou 5 threads cada, mas a gente percebeu que isso não era suficiente. Então, com o portal modelo 3, não só teve uma melhoria em termos de recursos que vocês têm disponíveis para utilizar no portal, mas a infraestrutura também teve uma melhoria muito grande. A gente passou de 2 instâncias de ZOP e Plone para cerca de 8 por cada portal, mais 2 instâncias que eu não coloquei aqui, mas são de gerência nossa. Tem algum problema, vamos atuar. Então, a gente tem uma instância lá para a gente mexer. Que anteriormente, por exemplo, acontecia qualquer problema, a gente tentava entrar na instância, ela estava lenta, não conseguia mexer, não conseguia agir tempestivamente. Bom, a gente ajustou bem os parâmetros de cache, ao menos tentou, né? A gente mexeu, inclusive, no servidor de cache, trocamos o Squid pelo Varnish para servir cache. E isso principalmente porque o Varnish detecta melhor como alguma instância está fora. Qual que é o importante de você ter vários processos rodando no mesmo portal, várias instâncias? Caso uma fique lenta, você tem outras... Tem 8 instâncias, uma ficou lenta, tem outras 7 para servir o portal. Ficou mais uma lenta, não tem problema, tem outras 6 para servir o portal. O usuário não vai perceber isso. Mas, para isso, o seu proxy reverso tem que identificar, aquela instância está lenta, vou mandar a requisição para outro lugar. O Squid não vinha fazendo isso muito bem. Então, com o Varnish, a gente ganhou este recurso. E outro recurso também que foi ganho é que, mesmo que tudo esteja fora, o Varnish ainda consegue manter a página para você no ar. Ele mantém com o cache, tudo bem que você não vai conseguir mexer em nada que não esteja no cache dele, mas o que tiver no cache dele, ele vai manter lá. O Squid imediatamente te mandava um erro 403, um erro de servidor. 403 não, 503. Certo. Para vocês terem uma ideia da infraestrutura que hoje roda o portal modelo 3, nós temos 24 servidores com entre 8 e 12 GB de RAM cada. Isso são tudo VMs, está na nossa infraestrutura. A RAM a gente ajusta com base na utilização de cada servidor. E nós temos hoje 4 servidores primários de banco de dados, de ZOP, de ZODB, e mais 4 servidores secundários, de maneira que, se um servidor falhar, o servidor secundário tem os dados e pode ser promovido à primária a qualquer momento. Cada um deles com 4 GB de RAM.
E atualmente temos 2 clusters de servidores de proxy reverso, Varnish, 2 ativos e 2 standby. Né? O cluster é ativo e standby. E isso tem, bom, bem ou mal, servido hoje bem aos portais hospedados ali, cerca de 1.000 e poucos portais hospedados. Não, na verdade, portal modelo 3 acho que está em torno de 500 portais. Ainda tem muito 2 e 1. Mas a gente pretende migrar paulatinamente todos os portais. Alô? Sim. Bem, então, ganhamos em confiabilidade nas novas hospedagens. Com as versões mais novas do Puppet, a gente pôde aumentar ainda mais a nossa confiabilidade. O Puppet mais novo, a partir acho que da versão 2.5 ou 2.7, ele veio com um recurso chamado de Hiera. O Hiera é bacana porque permite você colocar dados do Puppet não apenas em arquivos de texto.pp. Você pode colocar dados em qualquer fonte de dados que exista conector do Hiera para ela. Então, para dar um exemplo, você pode colocar ainda em arquivos de texto, mas com diversos formatos, formato YAML, até CSV, JSON, qualquer coisa que você imagine que você possa ter um conector para isso. Banco de dados, você pode colocar os seus dados no MySQL, no Postgres, pode colocar no LDAP, enfim, você escolhe onde que você quiser, desde que você já tenha um conector desenvolvido ou você desenvolva algum conector para isso. Então, o Interledges participou ativamente do desenvolvimento de um conector LDAP para o Hiera, para o Puppet Hiera. De maneira que agora a gente pode colocar... Sim. Alô? Tá me ouvindo? Tá. Bom, mas você pode pegar então e agora colocar os portais, os seus APLs, a lista, no LDAP. E é isso que ficou bem bacana com o Puppet Hiera. Certo. Para dar uma ideia do que o... Está dando eco já, Siddhartha. Para dar uma ideia do que faz o nosso LDAP, o serviço de diretório, ele armazena dados que são definidos num esquema. Você diz que tipo de dados você quer armazenar no LDAP e ele armazena para você. Você pode armazenar dados arbitrários. Então, você pode armazenar conta de usuário, grupos, servidores e portais e APLs. Então, a gente estendeu o esquema padrão do OpenLDAP para suportar a colocação de portais modelo e APLs lá dentro. A gente utiliza também uma interface web de gerência, o Fusion Directory, que permite fazer isso tudo de maneira gráfica e web. Então, você pode criar um novo portal simplesmente indo em ações, criar novo portal modelo. Aí você coloca os campinhos, inclusive com validação de dados, o que é muito importante para evitar aqueles erros que a gente vinha tendo com arquivos texto. E você cria o portal lá. O Puppet vai e lê esses dados do LDAP e aplica nos servidores. Bem, para armazenar os portais APLs, então, a gente estendeu o esquema padrão do OpenLDAP. Se vocês quiserem dar uma checada, no nosso GitHub tem o esquema que a gente utiliza nas hospedagens aqui. Certo. Quais são as vantagens, então, do LDAP com o Fusion Directory? Os campos são validados pelo plugin que a gente desenvolveu para o Fusion Directory. O Fusion Directory é uma interface bem interessante para LDAP, porque ele é todo modular. Você vai criando plugins para ele com validação de campos, com tipos diferentes de campos, ele já provê isso para você. Você tem lá, você coloca, eu quero um campinho texto, eu quero um campinho que vai me dar um IP. Ele valida isso para ti e grava no LDAP. Claro, desde que o esquema esteja instalado no servidor LDAP. Um ganho que a gente teve também é que os dados são estruturados em árvore. A raiz do nosso LDAP é leg.br. Então, você quer colocar um portal, por exemplo, de Capixaba no Acre, você vai ter o domínio capixaba.ac.leg.br e é assim que ele vai ser representado na árvore LDAP. Certo.
Bom, com isso a gente ganhou muita confiabilidade na instalação de novos portais. Muito menos erros ocorrem na instalação de portais modelo 3 do que no SAPL atualmente, que ainda está no modelo antigo. Mas a gente pretende levar o SAPL para essa estrutura nova, tanto de prover mais recursos para vocês, mais features, como prover uma infraestrutura mais robusta para rodar o SAPL. Com o SAPL 3, a gente decidiu que isso era uma ótima hora para fazê-lo e devemos começar o projeto logo após o GTEC. A infraestrutura dele talvez seja até maior que a do portal modelo 3, principalmente porque ele tem 2 bancos de dados, né? Ele não tem só o ZOP, ele tem o MySQL também. E é um objetivo nosso ter redundância em tudo de banco de dados, para evitar quaisquer problemas de perda de dados, mesmo em um evento catastrófico, que infelizmente já tivemos. A gente restaura do backup, mas sempre perde alguma coisinha aqui, outra ali. A gente quer evitar isso ao máximo, então a redundância de banco, mesmo que seja ativo-passivo, é um objetivo para a infraestrutura. Bom, então, já a previsão, a gente já deixou previsto lá no Fusion Directory, no LDAP nosso, um campinho para criar novos APLs. Então, isso deve ser relativamente tranquilo. O que vai dar mais trabalho mesmo é a instalação e configuração dos módulos do SAPL de Puppet. Certo. Então, novamente, melhoria contínua. E agora? O que a gente vai fazer? O que esperar para o futuro da infraestrutura do Interlegis? Bem, seguindo a melhoria contínua, vamos automatizar mais. O mote principal meu é a automatização. Então, vamos vamos fazer com que a criação e configuração de VMs, que hoje é manual, seja automática. Hoje a alocação de IPs também é manual. A configuração de backup é manual. Você tem a primeira instalação do Puppet, manual. Eu odeio coisas manuais. Coisas manuais evitam a padronização e dificultam o nosso trabalho aqui, até porque a gente tem uma equipe pequena. Então, como melhorar isso? Por que não fazer o Puppet criar VMs também? O Puppet já faz tudo, para que ele não pode criar VMs? Né? Para viabilizar isso, a gente precisa de um sistema de nuvem. E não seria ótimo se ele também gerenciasse rede, o endereçamento interno e externo, número de processadores virtuais que aquela VM precisa, a memória RAM, quanto de memória ela precisa, o backup, a adição da VM no Puppet, que você precisa colocar lá, adicionar ela ao servidor de Puppet Master. Então, por que não? Bom, como é que vamos fazer isso? OpenStack. Ao menos até poucos meses atrás, a gente estava pesquisando vários softwares de nuvem para tornar essas tarefas mais automáticas. E cheguei a pesquisar o CloudStack, que também é outro software que tem em voga hoje em dia. Mas o OpenStack tem uma comunidade maior, um maior número de features. Apesar de ser um pouquinho mais chato de instalar, eu creio que isso vale a pena. Bem, então vamos começar com o OpenStack. Beleza, então vamos instalar o OpenStack. Como é que a gente faz isso? Uma das vantagens dele é que você pode integrar com qualquer storage. Hoje, graças à aquisição que a gente fez ano passado, a gente tem 2 storages bem parrudos. A gente tem um número de servidores com uma configuração bem melhor. Então, isso é um plus para o OpenStack. Bem, a gente já consegue integrar o storage. E como é que a gente vai fazer a instalação desse negócio? Puppet, é claro. Né, você tem uma ferramenta que faz a instalação para você. A gente já tem uma experiência boa em criação de módulos de Puppet, então vamos fazer isso com Puppet. Beleza. Pesquisando na internet, eu vi que já existem diversos módulos de Puppet para gerenciar o OpenStack. Mas na hora de colocar para funcionar, o negócio não é tão simples assim. Não teria algo mais fácil para instalar o OpenStack? Parecia que eu estava reinventando a roda. Então, eu estava reinventando a roda mesmo. Tem coisa mais automática. Esse OpenStack Fuel é uma interface web de configuração da sua nuvem OpenStack. Você pode fazer o deploy da sua nuvem OpenStack em questão de, não vou dizer minutos, mas em questão de 1 hora.
você coloca as configurações nele via web e ele configura os servidores através de boot pela rede. Os servidores eles são descobertos pelo Fuel através do boot pela rede e são configurados via Puppet, inclusive, mas através da rede. Certo. O Fuel, então, é um instalador de OpenStack via rede. Identifica as máquinas através de boot PXE na rede. A configuração é toda web. Eu até acredito que seja Django, aquela interface de gerência dele. Vou mostrar para vocês mais depois uma pequena demonstração de como é que funciona. A aplicação das configurações, que eu falei, é via Puppet, e o principal, ele é open source, ou seja, você vai, entra no site deles, baixa e instala. Tá? Esse Fuel é criado por uma companhia que faz isso para viver, mas todos os softwares que ela publica são open source, o que eu acho muito legal. E tem clientes muito grandes, tem clientes como NASA, eBay, então é uma coisa já bem testada, bem madura, a gente pode começar a colocar isso em produção. Joia. Então agora nós temos um instalador OpenStack que é fácil, entre aspas, de utilizar. Claro que você tem que ler a documentação do OpenStack, verificar o que você precisa fazer, mas é relativamente fácil. Ele é baseado na versão que agora não é mais a última, mas é uma versão mais testada, que é o OpenStack Juno. Para alguns detalhes técnicos, né, para quem se interessar, o hipervisor que ele utiliza é o KVM. E agora, dia 28, que é amanhã, deve sair a versão mais nova dele com o Ubuntu 14.04. Até então ele era baseado na 12. A minha demonstração aqui, inclusive, vai ser na 12.04 LTS. Bom, qual a situação atual do projeto de nuvem para o Interlagis? A gente está tentando integrar o storage. Estamos entrando em contato com os fabricantes do nosso storage para tentar integrar toda a nuvem aos storages. Certo. Então, que tal a gente rodar uma cloud no laptop? Com o OpenStack Fuel, você tem inclusive um scriptzinho no site do projeto que você roda e ele cria no VirtualBox 4 VMs para rodar a sua nuvem. Isso é muito bacana para você fazer prova de conceito, mexer em configuração, aplicar de novo, ver o que acontece, é bem legal. Então, vou fazer agora uma pequena demonstração do produto, apenas para atiçar a curiosidade do pessoal. Vou abrir o meu VirtualBox no meu laptop, 4 VMzinhas já salvas aqui para evitar percalços. Vamos lá. Iniciar elas todas de uma vez. Ele está iniciando aqui na minha outra tela. Deixa eu passar para cá. Quanto tempo? 50? Não, vai ser rapidinho. Beleza. Aqui nós temos um nó controlador do nossa nuvem OpenStack, um nó que vai abrigar as VMs, um nó para gerenciar o storage e um outro nó apenas para a interfacezinha de configuração do Fuel. E está tudo rodando já tem inclusive uma VM rodando aqui no background, que eu vou mostrar para vocês agora. Entrar na interface web dele, é tudo via web, tá, pessoal? Agora que seria uma boa estar espelhada essa tela. 2008, acho que é um 7216. Aqui. Bom, aqui já é a interface de gerência do OpenStack. E vocês vão ver aqui uma instância chamada teste. Ele chama de instância cada VM. E agora a gente pode acessar o console
dessa VM rodando aqui no meu laptop. Aí, com a resolução ficou um pouquinho ruim, mas dá para ver que tem um console aí. Aqui, ó, teste login. Para vocês terem uma ideia de como é que é a interface de gerência desse cara, do OpenStack Fuel. A gente vai entrar aqui agora. Acho que é 10.20.02. Beleza. O My OpenStack Environment. Você pode, inclusive, criar mais de um ambiente OpenStack. Bom, aqui ele até está me dando a mensagem de que a minha nuvem foi feito o deploy com sucesso. E ele me mostra aqui os nós. Ó, um nó controller, um nó compute e um de storage. O controller é basicamente onde se faz as operações de criação de VM, deleção de VM, acesso via API, você pode acessar, fazer todas essas operações através da internet. E, bem, isso aqui é o que a gente acredita que seja o futuro da infraestrutura do Interledge. A gente ter tudo em nuvem e o provisionamento de VMs, de todos os serviços para você ser feito através dessa nuvem. Bom, perguntas? Tem sessão de perguntas agora, Gino? É isso aí. Beleza. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Alguém? Ah. Microfone? Oi? Quer que eu faça a pergunta, você repete? Tá vindo o microfone aí. Vou colocar no slide certo aqui. Tá ligado? Alô? Aí. Bom, uma pergunta assim meio preparada, que eu já conversei com o Jean, né? Uhum. Dá para usar isso aí com Docker, por exemplo? Eu estava pesquisando isso essa semana. Dá. Não é padrão da ferramenta por enquanto, porque o Docker ele vinha nas versões, sem essa versão Juno que a gente está rodando aqui, a versão anterior, ele vinha como padrão. Mas o pessoal encontrou muitos bugs e resolveu tirar ele na versão Juno. Agora, na versão do OpenStack mais nova, que já lançou, mas, bom, como a gente sempre prima por usar as versões mais estáveis, né? Isso ainda não chegou para essa ferramenta de deploy, por exemplo. Mas ele, sim, tem uma forma de se usar isso com Docker. E a outra dúvida, na verdade, assim, eu conheço um pouquinho do Docker e tal, mas eu acho que ele não é bem a mesma coisa, né? Eles fazem papéis diferentes, assim. O Docker é bacana porque ele tem uma interface mais fina de virtualização. Na verdade, tecnicamente, ele não é virtualização. Ele é o que eles chamam de container Linux. Dentro da mesma máquina, você tem vários, como é que eu vou dizer assim, containers, mas que rodam sobre o mesmo kernel. Então, tecnicamente, ele não é virtualização. Por outro lado, você tem um ganho aí, porque você tem uma camada mais fina, você usa menos recursos da máquina e pode rodar mais coisas na mesma máquina. Então, isso é bem bacana. O Docker tá bem em voga, né? É um produto que hoje em dia muitas organizações grandes estão migrando porque ele dá uma economia de recursos muito grande. A memória que um container Docker utiliza não está bloqueada para outro container Docker. Então, nesse aspecto, você consegue fazer um provisionamento mais dinâmico das coisas. É bem legal. Mais alguém? Opa. Fábio, primeiro, parabéns, a palestra foi bem interessante. Com essa nova tecnologia de nuvem, vai ser possível fornecer para as casas alguma interface para eles próprios gerenciarem seus serviços? Tipo um cPanel da Local Web ou alguma coisa assim? Bom, aí eu vou devolver a pergunta para o desenvolvimento. Isso é o trabalho mais de... assim,
pelo OpenStack você teria acesso à VM. Mas como hoje as VMs são compartilhadas, você tem várias câmaras utilizando uma mesma VM, então isso seria complicado. Mas, bem, no futuro, talvez utilizando containers do Docker, que seja uma coisa mais leve, você poderia dar uma VM por casa. Talvez, não sei, é uma coisa que você pode pensar, mas assim, uma interface de gerência independe disso. Você poderia ter um cPanel desenvolvido pela SPDT para a gente instalar. Vamos pesquisar isso, então. E não, tu pode cair no seu colo, Rafa. Não, tem muitos cPanels bacanas em PHP. Beleza? Mais alguém? Qualquer dúvida, viu, pessoal? Grato, Shida. Uma pergunta que eu tenho, no caso, com essas ferramentas que você deu, né? Com Fuel, com OpenStack, você consegue fazer a questão de uma criação, por exemplo, de máquinas de e-mail, servidor de e-mail? Sim, perfeitamente. Conseguiria, no caso. Consegue. Inclusive, é um dos projetos nossos, né, para o futuro, é fazer hospedagem de e-mail aqui também. A gente tem já hardware para isso, falta só a mão na massa. Só a mão na massa mesmo? Então tá, não, grato, só isso. Não, com certeza. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então, obrigado aí pela disponibilidade de tempo de vocês. E, bem, se tiverem qualquer dúvida também depois do encontro, eu tô por aqui. Alô, bom dia, pessoal. Agora a gente... Um mini cu. A gente vai agora dar... não. A gente vai começar a palestra das 11 horas. É o Thiago Cortez Costa, o Marcos Rubem de Oliveira. Eles vão falar sobre o índice de transparência, metodologia para avaliação contínua dos portais legislativos. A gente está se organizando ainda para ver o negócio dos sorteios e o modo que vai ser feito o sorteio. Nos outros anos, a gente tinha um programa que só sorteava quem não estava aqui. A gente deu uma aprimorada, vamos ver se a gente começa a sortear quem está aqui. Então, eu pedi um pouquinho de paciência. Para a próxima palestra, se der tudo certo, a gente já começa a fazer alguns sorteios. A gente vai ver o que o pessoal trouxe e já dividir para os 3 dias. Então, agora o Higino vai fazer a leitura do mini currículo, porque a Fernanda também ainda não chegou. Ele substitui bem a Fernanda. Assim, é uma substituição meio que injusta, né? Me colocar no lugar da Fernanda. Mas, enfim, agora a palestra é sobre os índices de transparência, metodologia para avaliação contínua dos portais legislativos. Quem vai fazer essa palestra é o Thiago Cortez Costa e o Marco Rubem de Oliveira. São da Secretaria de Transparência aqui do Senado Federal.
O Tiago Cortez Costa é assessor da Secretaria de Transparência do Senado Federal, analista de pesquisa de opinião, é mestre em pesquisas sociais pela NCI-BGE, bacharel em ciência política pela Universidade de Brasília, atua na área de métodos de pesquisas quantitativos e qualitativos e em ciência política, com ênfase em comportamento político e eleitoral, em instituições públicas, é membro da Associação Brasileira de Ciência Política e da American Political Science Association. Experiência profissional inclui coordenação de pesquisas, análise de dados estatísticos, produção de relatórios analíticos, supervisão de equipe de campo, elaboração de questionários, dentre outros. Teve trabalho de pesquisa publicados em congressos e capítulos de livros. O Marco Rubem de Oliveira, que vai acompanhar ele, é coordenador de controle social na Secretaria de Transparência do Senado Federal, é doutor em Psicologia Social pela Universidade de Brasília, mestre em Estatística e Métodos Quantitativos e graduado em Estatística pela Universidade de Brasília. Atua nas áreas de pesquisas de opinião, delineamento amostral, modelagem estatística, análise multivariada e metodologia de pesquisa. Foi especialista do Banco Central, perito em estatística do Ministério Público da União, gerente de estatística da Caixa Seguros e consultor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Queria convidar aqui para vir compor a mesa e iniciar a palestra o Marco e o Tiago, que vão falar sobre os indicadores de transparência, os índices de transparência e a metodologia para a avaliação contínua dos portais legislativos, que muito nos diz respeito. Sejam bem-vindos. Queria aqui passar para vocês. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Eu sou o Tiago e aqui ao meu lado está o Marcos. Agradeço, Gino, a palavra e o convite ao Interleges, o Dr. Helder, pela oportunidade de estar falando aos senhores aqui. O Interleges é um programa que está, assim, ao qual a gente tem muita estima, porque a gente acredita nos objetivos que esse programa tem se colocado a cumprir. A gente acha que é um trabalho muito bem feito e pelos servidores da casa, e a gente acha que é uma grande contribuição que o Senado e que os senhores que participam da comunidade Interleges podem dar para o desenvolvimento do legislativo no país. O poder legislativo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, nas democracias representativas, tem passado por uma crise de representatividade, uma crise de legitimidade. Cada vez mais a população tem questionado a legitimidade dos representantes os representarem. Isso porque diversos motivos estão relacionados a esse fenômeno da falta de credibilidade do poder legislativo. Um deles é a percepção da população de que as ações do legislativo estão desconexas com a vontade popular, que a gente chama de opinião pública. E daí desse link, né, vem o trabalho que a gente tem desenvolvido dentro da Secretaria de Transparência, sobretudo com as pesquisas de opinião que a gente faz para captar a opinião da população e trazer a opinião da população ao conhecimento dos parlamentares. Mas também a gente tem feito isso com o trabalho dentro da Secretaria de Transparência. Porque transparência pode ajudar o legislativo a sair dessa crise de representatividade. A transparência é uma das ferramentas que está à disposição do parlamento para se aproximar do cidadão, né?
Os senhores todos mexem com, acredito que a maioria de vocês mexe com tecnologia. E a tecnologia tem revolucionado a forma como a população, como a sociedade se comunica, tem revolucionado os meios de comunicação e tem empurrado os governos para a transparência. Porque a facilidade com que os dados circulam, com que as informações circulam, tem pressionado os governos instituídos a disponibilizarem cada vez mais informações para os seus cidadãos, por pressão popular e também por livre iniciativa. E o Senado, dentro desse contexto, se propôs, por iniciativa do presidente Renan, a ter uma Secretaria de Transparência que pudesse fomentar a cultura de transparência dentro do Senado, estimulando o Senado a cada vez mais disponibilizar informações de forma simples, de forma didática para o cidadão e também trazer essa cultura de transparência, de dar maior visibilidade às informações públicas para todo o país, né? Então, o Senado se propõe a compartilhar e a dividir suas experiências com transparência para qualquer casa legislativa que quiser se alimentar da experiência que o Senado tem. A gente teve a satisfação de, por 2 vezes, ter sido bem avaliados em avaliações externas com relação à transparência. A primeira delas foi a da FGV, que avaliou a aplicação da Lei de Acesso à Informação